dia, Xavier, Babu. Bom Bom dia, dia, Carol. tudo Agora eu tô bom? aqui, hein? É que hoje eles não ajudem, né? Que o Instagram funcione. A minha irmã aí. Ah, sua irmã. Quem que é? A Gabriela? Isso, tadinha, trabalhando pra caramba agora. E tem o Manuel também, que deve ser seu Ah, meu parente. pai! Aí a É seu família. pai. Ah, meu fofo. Gente, vocês estão enxergando a gente dessa vez, ouvindo? Tá tudo em ordem? Sim. Tá vendo essas tecnologias, quando elas funcionam, são uma beleza. Olha, Não, só uma beleza, né? tanta gente gostosa de estar aqui logo Que cedo. bonitinho que seu pai tá aqui. Ah, muito fofo, tá vendo? São coisas boas da quarentena. Acho que nunca É. imaginei meu pai assistindo uma live minha e ainda rolam os comentários na live. Olha só. Coisas boas que a quarentena nos traz, são milagres Coisas da boas que a quarentena. quarentena nos traz. Eu tô muito nessa frase também. Coisas boas que a quarentena nos traz. Gente, Sim, com olha, eu vou certeza. apresentar a Carol, mas eu acho que eu nem deveria fazer isso, porque vocês conhecem a Carol, né? Mas a Carol, ela é uma moradora aqui de Alphaville, nasceu Sim, aqui, viveu a vida toda aqui em Alphaville. E agora faz 4 anos que ela mora lá nos Estados Unidos, uma cidadezinha perto de Orlando. Ela me falou que isso. lá a vibe tá bem parecida com aqui, né? Com o Uhum. coronavírus. A única coisa é que lá começou antes. Então, o pessoal aparentemente está mais consciente, né, Carol? Do que tá aqui. Aqui a gente tá o que eles chamam de lockdown, né? Então, assim, a maioria dos estados dos Estados Unidos, só 8 estados eu acho que não estão em lockdown, o resto dos Estados Unidos está todo com essas restrições de estar em quarentena dentro de casa, e a gente só pode ir no mercado, farmácia. E aqui você tem que dar satisfação um pouco, né? Então a polícia pode te parar na rua mesmo, perguntar onde você está indo, você tem que justificar a sua saída, né? Enfim, então aqui em geral, as pessoas levam a sério porque tem consequências, né? Aqui é um país que É, dá consequências, então todo mundo tem essa consciência, acho que um pouco maior que no Brasil. é. A gente estava aqui indo relativamente ok. Agora Aham. essa semana deu uma afrouxada, mas vamos lá, é assim, né, gente? É, É um processo de uhum. aprendizagem. Sem dúvida, sem dúvida. É tudo novo para todo mundo, né? Tá todo mundo tendo que. A sogrinha aí, sogrinho, A a sogrinha, mãe tá aí sogrinha. também. A gente tá tendo, todo mundo tendo que se reinventar. Desculpa, e aprender como que a gente vai lidar com tudo isso. Pegou todo mundo muito desprevenido, então não é que a Bom, gente tem um protocolo já formado, né, de como agir em épocas de quarentena, né? A gente, de uma hora para outra, tudo mudou e tá todo mundo tendo que se reinventar e pegou a gente de surpresa. Mas vamos, né? O bom é isso, que a gente tem vamos, né? É bem isso. flexibilidade da gente se reinventar. Precisa reinventar? A gente se reinventa, né? E vamos embora. Exatamente. E aí, gente, a Carol mudou para os Estados Unidos há 4 anos atrás para estudar, foi com o marido, com todo mundo, né, Isso. Carol? É. E aí ela fez uma especialização em psicologia positiva, que não era um assunto hoje aqui no Brasil, chegou, né? Aham, sim. Mas ainda não é tão profundo como já está há alguns anos nos Estados Unidos. Ela estudou com os melhores professores na Universidade de Chicago, enfim. Estou apaixonada aqui pela Carol, Assim. tá, gente? Só para avisar vocês. Ela Obrigada. realmente é demais. E aí, Obrigada. e aí o que a gente está falando, né? Chegamos aqui, aconteceu essa quarentena, chegou o Uhum. coronavírus, né? Cada um está lidando com a tua forma, cada família tem o seu estilo, né? E tem Sim. o seu modelo de família, Uhum. mas a gente saiu do 8 para 80 e um monte de coisa, Sem né? dúvida. Tanto em termos de a gente desacelerou em vários assuntos, como Uhum. trânsito, como sair para a rua, como Uhum. trabalhar fora, né? Sim. E a Sim. gente acelerou em outras coisas, como almoçar, tomar café da manhã e jantar com a família, né? Para não ficar Sim. com a família em casa, com lives, com Uhum. estudos, com ficar com as crianças, com o aprendizado dentro de casa.
Então, foi uma grande mudança para a gente, para todo mundo. Né? Não, a gente está criando aí um novo normal que a gente não conhece ainda. E aí temos pessoas ansiosas nisso tudo também. Muito. Eu me encaixo nesse grupo, né? Eu me encaixo nesse grupo, que são pessoas que a gente fica pensando no futuro. O que vai ser, o que era, né? Isso vai trazendo uma angústia e tal. Perfeito. Então, e aí a gente pensou nesse tema, né, Carol? Sim. O que a gente faz nessa questão da ansiedade? O que é ansiedade? A gente vai entrar um pouco na conversa do Mindfulness, como que ele pode ajudar, né? Então, essa é a nossa intenção aqui hoje. Mas a minha pergunta para você, primeira, é assim. Pergunta não, né? Para a gente começar a conversa. Como é que eu sei se eu sou uma pessoa ansiosa? Né? Onde pega no meu corpo? Quais são minhas atitudes? Como é que eu reconheço isso em mim? E como é que eu reconheço isso nos outros? Né? Que essa pessoa está em estado ansioso. Tá, perfeito. Eu acho que até para a gente já começar a falar um pouco sobre ansiedade, eu vou explicar alguns pontos que eu acho que são bem interessantes da gente entender o que é a ansiedade. A ansiedade é uma resposta do meu corpo de defesa, né? Todos nós temos em algum grau ansiedade, né? Não existe, porque o meu corpo entende que ele precisa me proteger. Ansiedade é um medo futuro. Então, quando eu tô com medo agora, imagina que tem um cachorro bravo aqui rosnando para mim. Eu tô com medo. Se eu sei que eu vou passar por alguma coisa, eu estou ansiosa, né? Então, ansiedade nada mais é do que um medo futuro. É um medo futuro. Medo agora, ansiedade futura. Isso já dá uma dica pra gente de que a ansiedade está relacionada a pensamento, porque se eu não estou vivendo aquilo, significa que eu estou pensando naquilo, né? Como você disse, né? Estou pensando naquilo. Então, isso, de alguma forma, já dá uma dica de que a gente tem que cuidar bastante do que a gente está pensando. Todo mundo, em algum grau, é ansioso. Depende, é mais ou menos assim, todo mundo tem medo? Todo mundo tem medo, né? Alguns mais, alguns menos, alguns de uma coisa, alguns de outras coisas, mas todo mundo tem medo. Se a gente não tivesse medo, a gente tinha morrido já, enfim, né? A gente não tinha chego aqui para contar a história. Então, o medo, ele é, assim como a ansiedade, ele é uma resposta de proteção. O problema é que o nosso corpo, isso sempre é muito importante a gente lembrar. A gente pensa, nós como indivíduos, né, como seres biológicos também, nos dias de hoje. Né, aqui com o supermercado, com tecnologia, mas o nosso corpo, nossa fisiologia toda é da Era das Cavernas. A gente não mudou nada do Homem das Cavernas para cá. O fato dele ter medo e ele ter essa capacidade de pensar nas coisas que ele podem trazer risco para ele, garantiu a nossa sobrevivência, né? Talvez a gente não tivesse chegado até aqui como humanidade da Era das Cavernas até agora. O problema é que a gente tem que pensar quais eram os medos, né? E as ansiedades, medos futuros que se tinha na Era das Cavernas. Né? Pensa só, né? Assim, acho que vai vir um leão, né? Acho que talvez aquela estrada que tivesse ali, né? 3 dias depois ele pensava, acho que aquela estrada lá, talvez eu vi um leão na outra vez, é melhor eu não passar por lá, melhor ir por aquele outro caminho. Isso quer dizer o quê? Que essa sensibilidade da gente pensar no futuro, da gente se preocupar, foi uma baita vantagem nossa, fisiológica, né? De sobrevivência. O problema é que hoje, com a mudança de ambiente, a gente tem esses disparos, porque a gente é muito sensível, esse disparo que eu já vou explicar um pouco da reação fisiológica no nosso corpo, mas esses disparos, eles são muito fáceis de ser emitidos. Né? Então, lá na Era das Cavernas, a gente tinha essa sensibilidade, tinha 3 disparos por mês. O problema agora é que a gente tem 500 por dia. Exato. Então, isso sobrecarrega o nosso sistema, vamos dizer assim, né? E aí, sobrecarregando o nosso sistema, começa a nos adoecer. Né? Então, alguns pontos positivos, né? Por que é complicado a gente lidar com esses medos hoje? Primeiro, o meu cérebro, antes de mais nada, ele vai querer me proteger. Antes de mais nada. Por isso que o medo ele é um fator importante. Vamos supor, vamos lá na Era das Cavernas. Tem uma borboleta passando ali e um leão aqui do meu lado. Se eu for olhar mais para a borboleta do que para o leão, ele tinha me comido. Então, por que o medo, de alguma maneira, ele me preserva? A gente olha mais para os estímulos negativos do que para o positivo. Nosso cérebro fala, opa, olha aí para o que vai te matar, olha aí para os seus riscos. Então, naturalmente, entre coisas boas e ruins, ele vai para ruim.
Outro ponto importante. O nosso cérebro também, ele funciona só por adição. Né? A gente não consegue deletar informações que a gente tem. Então, a gente está vivendo hoje numa época que a gente está com muita informação. Mas a questão da ansiedade, ela já vem vindo. Ela, hoje, agora, por conta do coronavírus, de tudo que a gente está passando, as incertezas, etc., ela deu um boom, né? E eu estou tendo muitos... Até a gente pensou, escolhi esse tema junto com você mesmo, porque eu acho que é extremamente relevante agora que deu um boom. Também acho. Mas a ansiedade, ela não é uma novidade, né? Ela vem vindo já. E eu tenho 17 anos de clínica, né? E eu consigo em 17 anos, né? A gente vai percebendo que a gente vai ficando velha quando a gente começa a contar histórias do nosso início de carreira. Você fala, ih, ferrou, né? Bom, mas quando eu comecei a trabalhar na clínica, era difícil pegar casos de ansiedade pura, assim, né? A pessoa normalmente me vinha por depressão e nem os problemas, mas quando eu vi uma pessoa ansiosa, uau, né? Chegou um caso de ansiedade. Uhum. Eu consigo perceber nesses 17 anos de clínica um crescimento absurdo de ansiedade. E eu vou explicar por que esse crescimento ele aconteceu. Tecnologia. Por quê? Vamos lá. Muita informação, né? Isso, o meu corpo ele é muito sensível para disparar alerta. Muito sensível para disparar alerta, né? Lá atrás foi bom, hoje é ruim. Com a tecnologia, o que aconteceu é que ele vai disparando alertas o tempo todo. E eu não consigo deletar essa informação. Então vamos lá, né? Sentei lá, mesmo tô até pegando antes de coronavírus, né? Mas vocês vão entender esse movimento para agora. Tava lá, né? Enfim, aí comecei lá, Facebook. Uma criança no Japão morreu engasgada com pipoca. Pimba! Alerta no meu, né? Risco, pipoca, risco. Uhum. Aí outra criança morreu tomando Coca-Cola, não sei aonde. Uma criança morreu com cinto de segurança. Outra criança morreu porque sei lá o quê. Ou seja, quando eu vou vendo essas informações, no meu cérebro vai falando risco. Eu não consigo deletar isso. Ou seja, eu nunca mais vou conseguir fazer com meu filho comer pipoca e eu estando sossegada. Né? Eu nunca mais consigo, né? Toda vez que eu comer pipoca, opa, pipoca risco. Né? Medo não tem probabilidade, entende? Então fala, mas foi uma pipoca, sei lá o que, aonde. Coisas que no passado a gente não ficava sabendo dessa proporção. Né? E é esse que é o ponto. Como o meu corpo é muito sensível a esses disparos, né? Ele é muito sensível, ele fica disparando o tempo todo. Vamos pegar isso agora para uma época de coronavírus, né? Então, assim, a ansiedade, ela já vem numa crescente bem... Hoje, sem sombra de dúvidas, ela é ela é a maior questão dos psicólogos, né? De adoecimento psicológico, sem sombra de dúvidas, é a ansiedade. A gente fala muito de depressão, mas hoje, boa parte dos casos de depressão, eles são comorbidades de ansiedade. Então, a pessoa tem por exemplo, uma síndrome do pânico e leva a um estado depressivo... Isso, exatamente, né? Então, a ansiedade, ela já vem numa crescente. Quando a gente pensa no coronavírus, né, nessa época que a gente tá, e vem esse boom, a gente multiplica isso por 1000, né? Porque a gente tá o tempo todo ali, checando informação e vendo o que tá acontecendo, e meu corpo descarga. O tempo todo eu tô tendo descargas de adrenalina, cortisóis, isso afeta o meu corpo inteiro. Só uma curiosidade, né, que eu acho que é interessante, só para você entender, uma das coisas mais importantes da gente entender é o quanto que o nosso corpo é sensível ao que a gente vive. O quanto o nosso corpo é extremamente sensível ao que a gente vive. Eu vou contar uma curiosidade, porque foi uma coisa que me marcou bastante na pós que eu fiz em Chicago e tal. Teve uma aula que a gente fez que a gente estava medindo a temperatura das nossas emoções. Então, a gente colocou um termômetrozinho, né? Na verdade, era um fiozinho que media a temperatura. Passamos um negócio para segurar aqui e tinha um termômetro ali. Ok. E a gente foi exposto, né? Ali para uma coisa. Primeiro, era um filme de violência, assim. Um filme de violência que estava ali rolando umas coisas meio tensas e tal. E a gente foi olhando, ok, assistindo o filme, eu sei, tá na TV, não sou eu, não tem nada a ver comigo, né? Eu sei que eu tô numa aula, que é filme, enfim. A temperatura, e eu olhei lá a temperatura do meu corpo. Depois a gente saiu, fizemos uma sessão de relaxamento, de meditação, olha a temperatura do meu corpo.
E a temperatura do meu corpo mudou só de eu assistir uma coisa e a outra, né? Estar assistindo uma cena na TV ali de violência e eu estar meditando. Por quê? Meu corpo é tão sensível que só de eu assistir aquela cena, ele tá me preparando para lutar ou fugir. Ele tá me preparando já. Então, a temperatura das minhas extremidades diminui. Ou seja, minha mão ficou mais gelada. Por quê? Porque ele tá mandando sangue já para os meus músculos. Ele tá preparado, ele tá entendendo que eu tô lá, entendeu? Tipo, Tá vai que sobra preparando pra pro você. ataque, né? Vai que sobra pra você, Ele você não já tá sabe que pronta. aquilo é uma. Não sabe que é uma ilusão, né? Ele tá se Sim, preparando lá da época da caverna. Tem gente chegando com espada aqui, então vamos nos exatamente. preparar. Então, e quando a gente fez a sessão de relaxamento toda, meu sangue voltou a circular ali, meu cérebro entendeu que eu não estou mais em risco, meu sangue voltou a circular normalmente, a temperatura das minhas extremidades subiram. Então, isso é só uma curiosidade para entender o quão sensível a gente é. Nessa época de coronavírus, que a gente está sendo bombardeado de informações, a gente está no disparo o tempo todo, disparo o tempo todo. Isso, o que afeta no meu corpo, né? Respondendo um pouco a sua pergunta. Afeta todos os meus sistemas, todos. É por isso que muitas pessoas falam, olha, quando eu estou muito ansiosa, eu tenho gastrite. Porque afeta aqui, né, toda essa parte gastro. Eu tenho dor de barriga. O outro tem dor de cabeça, né? O outro fica com dor aqui, né? Aqui todos nos músculos. Ou seja, porque a ansiedade, ela dispara químicas no meu corpo, ela afeta todo o meu sistema. E aí, dependendo um pouco da sensibilidade do corpo, cada um pega num lugar. Ela produz cortisol, né? Que um pouquinho de cortisol é bom, muito cortisol o tempo todo gera um aumento de inflamações, né? Ou seja, meu sistema imunológico cai, e eu favoreço doenças. Desde um resfriado a um ataque cardíaco, a mil outras doenças, né? Então, meu corpo, ele tem uma sensibilidade muito grande a responder por esses estímulos todos. Deu para entender, gente? E, Carol, assim, aí para mim ficou hiper claro, né? Do que a gente sente no nosso corpo e os gatilhos todos que eles vão ligando. E como você falou, né? Estar num estado ansioso não é ruim porque ele te protege, né? Agora o problema são esses 500 mil inputs que vão vindo e que vão deixando a gente no estado ansioso permanente, né? Enquanto isso vai o tempo todo. Sim. Agora, assim, como é que eu posso... eu reconheço em mim, né, através desses no corpo mesmo, né? Como é que eu consigo reconhecer no outro? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Meu filho, tá? O meu filho, aí para o meu lado um pouco de ser psicóloga, eu reconheço que ele é bombardeado da ansiedade. Ele rói muito a unha, né? Ele tem bastante medo, às vezes, de algumas coisas que ele cria na própria cabeça dele. Ótimo. Em realidade e tal. Mas como é que a gente reconhece no outro que ele está em um estado de ansiedade acima? E como é que eu posso ajudar essa pessoa? Tá, eu acho que a pessoa que está muito ansiosa, porque ela está com medo, né? Na verdade, a ansiedade está ligada a esse medo, ela tem algumas reações, né? Normalmente ela pode ficar mais irritada, ela pode ficar com algumas manias, né? Enfim, com algumas manias. Você percebe que muitas vezes ela tá vagando, né? Com aquela, mas não vagando, né? Paz e amor. Você percebe que ela tá vagando tensa em algum lugar, né? Você percebe que ela tá com aquela fisionomia assim, meio que tensa em algum ponto, né? E eu acho que você tocou, né, num ponto legal, assim, é que uma das questões da ansiedade, né, que tá ligado ao pensamento, porque quando você olha uma pessoa ali, você tá olhando pro seu filho, ele tá ali meio que ali no sofá, não sei, mas você tá vendo que ele tá ali roendo a unha, você fala, nossa, o que tá passando na cabeça dessa pessoa, né? Tipo, que filme ele tá vivendo, né? E é isso. Um ponto, né, que acho que tem bem a ver com isso, é que a gente cria esses filmes mesmo, né? O problema é que a ansiedade, porque ela é um pensamento, né? Porque ela já que não está acontecendo agora, eu fico pensando que vai acontecer,
ela cabe qualquer coisa. Pensamento, eu falo que é que nem Google, né? Pensamento é que nem Google. Posso botar o que eu quiser. Por isso que eu tenho que filtrar o que eu penso. Eu não posso deixar a minha cabeça livre, leve e solta. Não posso, né? Eu falo que o dia que eu aprendi que não podemos confiar na nossa cabeça, foi um dos melhores aprendizados que eu tive na vida. Não confie na sua cabeça. Tipo, não acredita no que ela tá te falando. Oh, filtra aí. É que nem Google. Cabe qualquer coisa. Se você pensar agora aqui, olha, tem um elefante branco aqui do meu lado, eu penso. Pensar, a gente pensa. Então, só que tem uma questão que é importante, né? Que eu acho que você consegue perceber isso, até no seu filho. O meu corpo, ele acredita piamente no que eu tô pensando. Ele acredita piamente, né? Tem várias pesquisas aqui que falam que os neurotransmissores ativados quando eu vivencio uma situação e quando eu penso na situação são 84% os mesmos. Ou seja, 84% dos neurotransmissores dá na mesma se eu tô vivendo aquilo que eu tô imaginando ou se eu tô pensando que eu vou passar por aquilo. Né? Pro meu corpo não faz muita diferença. Só que aí, vamos lá, eu me protejo, né? Eu me protejo do que eu tô vivendo, mas eu não me protejo do que eu estou pensando. Então tá, eu não tô me expondo lá fora, né? Eu não tô saindo lá na rua abraçando todo mundo, porque eu tô protegendo o meu corpo. Só que eu não protejo a minha mente, né? E o meu corpo acredita no que eu tô pensando, ou seja, eu não vou adoecer por conta do coronavírus, porque eu tô protegida do vírus, mas eu vou adoecer emocionalmente. Eu vou emocionalmente. Então, um ponto que é super importante é isso. A gente tem que aprender a filtrar pensamentos. Não pode deixar a cabeça livre, leve e solta. Porque senão a gente vai começar a perceber cenas, né? Eu acho que você consegue olhar pro seu filho e muitas vezes perceber isso. Que ele tá ali num canto paradinho e de repente você tá falando, nossa, o que será que tá passando na cabeça dele? Porque você consegue perceber no jeito dele que ele tá com medo. Né, que ele tá ansioso, que ele tá com mania, que ele tá ali, né, tem gente que vai mexendo no cabelo, chacoalhando na perna, enfim, várias pessoas fazendo um monte de coisa. Você consegue perceber nesses trejeitos que tá tenso, que ele não tá relaxado. Às vezes aparecem algumas manias, né? Às vezes a pessoa, dependendo do que, fica com muitas manias, não pode isso, não pode aquilo, irritabilidade, muito irritada, porque, claro, imagina, ela tá vivendo um filme de terror na cabeça dela. Enquanto ela tá acreditando piamente que aquele filme é verdade. Aí você vai falar com ele, vem cá, meu amor, e vai, meu, sai daqui, vai sai daqui! Os monstros eu vou morrer, eu tô pronto pra lutar. Ô, Carol, e tem, assim, algum exercício, por exemplo, eu vou falar como se fosse eu, tá bom? Ok, minha cabeça tá aqui, vou pegar o exemplo do coronavírus. Eu não saio de casa, eu tô aqui, se bobear até em casa eu uso luva, né? Máscara e tal. Mas eu tô sendo bombardeada de informação, né? E tô sentindo começar a ficar ansiosa. O que vai ser do futuro? Como é que a gente vai sair isso um dia? Que exercício ou exercícios que você vê que quando isso tiver, sabe? Quando é aquela coisa talvez do, sei lá, do alcoólatra, né? Qual que é aquele pequeno passo que eu posso dar para não deixar que esses pensamentos me dominem, que eu ligue esses 84% dos neurotransmissores, né? Qual que é esse pequeno passo que eu posso dar para cortar já logo no início? Adorei a sua pergunta, né? Adorei a sua pergunta. Né, como eu disse, a ansiedade, ela é natural. Todo mundo vai ter medo e logo todo mundo vai ter ansiedade. A questão é o que a gente faz com isso, né? Como que a gente administra isso. Então, vamos lá. Eu comecei a perceber, né? Enfim, deixa eu só voltar um passo antes. Primeiro filtrar muito, uma dica mais prática, depois uma dica mais psicológica, vamos dizer assim. A dica mais prática, checar a informação uma vez por dia só. A gente não precisa saber cada passo milimetricamente do que está acontecendo com o coronavírus. A gente tem que ficar informado? Sim, claro que temos. A gente tem que saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, enfim. Mas uma vez por dia, mais do que é suficiente para a gente ir lá e saber o que está rolando. Né? O resto do dia, deixa o celular para lá, desativa grupos, sei lá, olha fontes confiáveis, pelo amor de Deus, gente, cuidado com essas fake news, porque pensa só, você tá lá, né, lendo uma fake news, com uma descarga gigante e aí não é mentira aquela informação. Aí é mentira, né? Ou seja, cheque em fontes confiáveis, vê quem tá publicando a matéria, etc e tal.
Então, essa é uma dica super prática e super viável, assim. Informação uma vez por dia, senão não é informação, é tortura, né? A gente fica só torturando o nosso corpo, tortura. Não é informativo, é tortura. Muito bem, então esse é um ponto. Segundo ponto, quando começa realmente, olha, já está começando a ver esses disparos. A gente tem que entender assim, vai vir, né? O nosso... a nossa evolução, enfim, o nosso corpo, ele permitiu que a gente pensasse, né, diferente dos animais, quer dizer, não que os animais não pensam, calma, preciso explicar, os animais pensam, mas a gente transita entre os tempos, então a gente vai ficar se preocupando com o futuro, a gente vai. Só que a ideia é que, uma vez que começou a vir, eu tenho 2 pontos, ou eu começo a pegar esse pensamento que veio, o que vai ser de mim? O que vai acontecer com a gente? E eu começo a ramificar esse pensamento. Eu falo que o pensamento ansioso, ele é tipo uma árvore. Ele começa num ponto e ele vai crescendo, 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 crescendo. E aí eu falo, o inferno é o limite. Né? Aonde vai parar? Eu falo, meu, é uma história de terror. Eu até brinco, né, com meus pacientes, que eu falo assim que... eu brinco com meus pacientes que eu falo que assim, olha, que se eu fosse escritora, né, de filme, sei lá, enfim, se eu fosse, esqueci o nome escrever filmes, enfim, eu ia falar, eu ia sentar com uma pessoa com medo e falar, ó, vamos lá, me fale sobre o seu medo. Porque eu falo, tem um roteiro pronto, né, do filme de terror. O que aconteceu, aonde a pessoa tava, o que aconteceu, o que deu errado, ela já tá se vendo lá no fim. Sozinha no mundo, né? Todo mundo, sei lá, ela conta uma história inteira na cabeça dela. Então, é normal que a gente faça isso. Quando vem um pensamento, a gente tem a tendência de pegar aquele pensamento e a gente ir destrinchando ele, né? Uma coisa vai levando a outra. Ai, meu Deus, se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver dinheiro, eu não vou pagar minhas contas, se eu não pagar minhas contas, meus filhos vão ter que comer, se meus filhos não tiverem que comer, eu vou ter que pedir, sei lá, ajuda, se não tiver ninguém com ajuda, sei lá. Eu vou contando nós vamos morrer, terror. Né? Exato. Então, eu vou pegar esse pensamento que vai vir e eu tenho essa escolha. Ou eu alimento ele, né? E ele vai crescendo e tomando essa forma e o inferno é o limite. Ou eu pego esse pensamento e falo, tá, eu já pensei, né? Eu pensei em você, ou seja, de uma forma prática. Meu Deus, o que vai ser de mim se realmente, tipo, sei lá, eu ficar sem dinheiro? Tá. Para e pensa de uma forma prática. Vamos lá. Se eu ficar sem dinheiro, eu tenho reserva, eu tenho isso, aquilo. Por quê? O pensamento ansioso, ele não é um pensamento lógico, ele não é um pensamento estratégico, ele é um pensamento que fica pipocando. Então, não é o pensamento que vai me falar, tudo bem, vamos lá. Vamos imaginar que eu perdi meu trabalho. O que eu faço? Plano A é esse, plano B é aquele, plano C é aquele. Tá, não tô gostando dos planos, mas eu tenho alguns planos, né? Tá, ok, plano C. Tudo bem, pensei. Isso é um pensamento estratégico. O pensamento ansioso, ele fica pipocando. Ai, meu Deus, vai ter sem dinheiro. Ai, Ai, meu Deus, né? Você fica tendo mini infartos o dia inteiro sobre o mesmo tema. Só que são 50 temas, né? Que a gente fica tendo mini infartos, né? E ele não leva a conclusão nenhuma, por isso que eles ficam se repetindo. Então, ok, começou a vir vem esse pensamento. Fala assim, olha, ok, ou eu sento e penso estrategicamente nele, o que eu vou fazer com cada situação. 2, eu tenho controle sobre isso? Ah, meu Deus, eu tinha planos de ir para o Brasil agora na metade do ano, né? Vou para o Brasil? Só Deus sabe, enfim, só Deus sabe mesmo hoje em dia. Só Deus sabe. Sei lá, então, não adianta ficar gastando energia para uma coisa que eu não tenho resposta. Deixa eu ver, quando eu chegar mais perto da data que eu iria no Brasil, eu vejo como as coisas estão. Aí eu penso, vou ficar feliz se eu vou ficar triste se eu não vou. Mas não adianta eu ficar gastando. Então, separar. Eu tenho controle sobre essa informação, né? Eu posso fazer alguma coisa? Lembra, gente? A gente tem que ter responsabilidade sobre os nossos pensamentos. Não é deixar a cabeça livre, leve e solta, vai pensando aí. Porque muitas vezes nossa cabeça é nossa inimiga. Né? Ela não joga nosso favor, ela joga contra a gente. Então, ok, eu tenho que fazer. Tô gostando dos coraçõezinhos aí. Eu tenho que fazer... Né? Eu tenho resposta para aquilo, obrigada, mais corações. Eu tenho que fazer com aquilo, eu tenho a resposta daquilo. Se eu tenho, ótimo. Se eu não tenho, primeiro, esquece, na hora que eu tiver, eu penso. 2, eu estou preocupada. Para e monta um plano. E aí, na hora que começar a vir esses pensamentos, né? Na hora que começar a vir esse monte desse pensamento, para o pensamento, né? Fala assim, agora eu tenho uma escolha. Ou eu, já pensei em você, né? Chega pra lá pensamento, ou eu vou entrar naquela e começar a destrinchar e ele crescer. Então, muito desses exercícios que a gente tem que fazer não é querer que não venha.
Ajuda muito a gente não Vai ficar vir. pegando informação. Ele vai vir. Aham. Mas é o que a gente faz com ele. É muitas vezes falar, ok, eu já pensei em você. Vamos lá, né? Ou depois eu penso em você. Vai pra lá, pensamento, né? Vou focar em outra coisa. Vai pra lá, pensamento, né? A gente tem que ser gentil com nossos pensamentos e às vezes mandar ele embora, né? Falar, Deixar ele numa não. caixinha ali, você volta depois no momento mais adequado. Né? Exatamente. Na hora que Não é couber, que eu hora de tiver pensar se a gente vai respostas. para o Brasil ou não, porque não dá para tomar essa decisão agora. Né? Então, Exatamente. ok, é uma preocupação, vou deixar ele numa caixinha aqui, no momento mais adequado eu volto e puxo esse pensamento Exatamente, novamente. porque aí ele é mais real, né? Ele não É, é só um pensamento. Agora, se eu ficar pensando para um lado, não, eu vou, ou eu não vou, é achismo. Só que é um achismo que fica lá, meu corpo respondendo aquele achismo, né? Respondendo. E, em geral, como a gente é mais pessimista do que positivo, né? aham. Acaba que a gente fica torturando o nosso corpo, porque a gente fica pensando um monte de coisas que é por achismo. Eu não sei se eu vou, eu não tenho essa resposta e ninguém tem. Ninguém tem. Ô, Então, Carol, a Kátia perguntou aqui, é. isso assim, a gente, que você está colocando, né? A gente, e a Simone também está falando. A Mon Hum, já disse que é para colocá-lo no colo e pôr para dormir, né? Que é isso, colocar numa caixinha do lado, colocar no colo, deixar ele quietinho. Como você falou, montar um plano A, o plano B, o plano C. isso. Tomar cuidado com esse, né, esse tsunami de pensamentos que vem e categorizar e começar a colocar na Isso. sua hora. E Sim. como é no outro, né? A Kátia perguntou aqui do filho. Isso Ah, aqui para um adulto, a gente, tendo um pouco de calma, a gente consegue, né? aham. Se a gente se exercitar dessa forma. E na criança? Ou numa, por exemplo, meu pai é falecido, né? Faz 2 anos, mas ele tinha crises de ansiedade, principalmente, né? Quando estava no hospital e tal. Que Aham. é difícil também começar, tentar fazer esse tipo de coisa. Olha, vamos lá, vamos pensar no plano A, no plano B, vamos deixar isso de lado, né? Que são situações, Uhum. sei lá, internado com uma situação muito grave, e outra é uma criança que não vai nem te ouvir, né? Aham. Para falar, Aham. vamos lá pensar nos assuntos. Como é que a Aham. gente pode ajudar essas pessoas? Uhum. Como que a gente poderia ser esse apoio? Ótimo. Eu acho que com as crianças a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque, na verdade, dependendo, óbvio, da idade da criança, tem crianças pequenas, crianças, né? E muda muito, né? De cada idade, a criança tem uma compreensão diferente. Mas a gente sempre tem que ter muita responsabilidade, porque a menos que a criança já esteja com uma idade que ela tenha acesso ao WhatsApp, etc e tal, muito dessa informação vai vir pela gente. Então, Aham. assim, eu sempre falo que nós, como os pais, principalmente a mãe, na maioria dos casos, né? Enfim, alguns pais em algumas famílias, mas em geral a mãe, a gente é como se fosse o piloto do avião, né? Assim, sabe Tá. quando tá com turbulência o avião, assim, né? Uma comissária ali de bordo, tá com uma turbulência o avião, aí você olha pra comissária. Se ela tá lá, não, servindo, né, o café, tá beleza? Você fala, não, beleza, ela sabe mais do que eu se esse Aham. avião vai cair ou não, né? Agora, se ela começa a ficar desesperada, larga, sai correndo, larga tudo, bota o cinto, você fala, opa, ferrou o negócio aqui. Então, o que acontece, né? A gente se baseia em quem conhece mais do que a gente sobre aquilo, né? No avião eu confio nela, e meus filhos vão confiar em mim. Então, se eu, né, passar para eles uma tensão, desespero, eles vão comprar aquilo do jeito que eu passei. Se eu passo para eles, não, gente, olha, a gente está vivendo uma situação assim, assim, assado. Isso é temporário, a gente tem que tomar alguns cuidados agora, mas depois vai passar. Eles vão acreditar numa coisa temporária, eles vão tomar mais cuidados, porque a gente existe, né, exige mais cuidados hoje, mas eles não vão ficar, de repente, desesperados. Então, eu acho que com as crianças, principalmente menores, a gente tem que ver, nós é que vamos conduzir como que eles vão reagir ao coronavírus. Cabe a Uhum. gente. Né? Como é que você está passando essa informação para o seu filho? Cuidado também, uma outra dica, assim, cuidado com comentários, porque às vezes a mulher conversa com o marido do lado da criança, né? Ah, tá Aham. assistindo TV, não tá prestando atenção, tá prestando atenção, tá ligado, né? Você falou, não sei quem pode morrer, não sei quantos morreram, a criança, de repente, você fala, quem morreu? Né? Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente vai filtrar isso para as crianças. Né? Uhum. E crianças que são um pouquinho maiores, a gente pode, de alguma maneira, já começar a ensinar sobre essas questões do pensamento. Né? A gente já Uhum. pode ensinar para eles que, olha, calma aí, isso é só um pensamento. Muito do que a gente trabalha hoje
na psicologia, essas áreas mais modernas da psicologia, é justo isso, é a gente rebaixar pensamento a pensamento. Né? Como ele, no meu corpo, ele assume um poder, né? Ele vira a realidade, a gente pode falar, ó, isso é só um pensamento. Pensamento é pensamento. Né? Então a gente pode ensinar isso para a criança desde cedo. Pensamento é pensamento. Para pessoas mais velhas, a gente também pode ensinar isso, né? Quanto mais a gente entender que a gente tem que, de alguma maneira, a gente tem que administrar os nossos pensamentos, porque eles podem nos fazer muito mal, ou eles podem nos fazer muito bem, a gente pode ensinar isso também para as pessoas mais velhas. Pensamento é só pensamento. Pensamento não é realidade, é só pensamento. Só pensamento. Olha, eu tirei um pouco os comentários que pediram para te ver melhor, tá? Ah, tá. Eu já ligo aqui de novo. Porque eu acho que é legal essa interação. Sim, também, o pessoal eu gosto disso. Eu também gosto, eu fico num estado de ansiedade. Eu não sei se as pessoas querem perguntar alguma coisa ou não. E eu quero saber se elas estão entendendo, né? Porque às vezes me empolgo aqui nas explicações. Aí eu já volto daqui uns 5 minutinhos. Tá, combinado. E Carol, deixa eu te falar uma coisa. Isso tudo, né, que você está contando, tá? Ela faz parte de de um ramo da psicologia que é o remediativo, né? Sim. Então, temos um problema instalado, né? Isso. Vou pegar aqui um exemplo de ansiedade. Temos um problema instalado, chegou uma pessoa no estado ansioso que está com toque, está com manias, está com, né? Perdeu um pouco o controle desses pensamentos, e aí ele chega num processo terapêutico buscando minha ajuda. Né? Sim. E aí eu entendo um pouco também pela nossa conversa que esse é muito trabalho da psicologia positiva, do mindfulness, que é essa psicologia preventiva, né? Para que a gente não chegue nesse estado, né? E depois trabalhar o problema, né? Que o problema toma o remédio, né? Como se fosse... Isso. Não é o caso, mas ok, então tome o remédio. Como é que você vê que a psicologia positiva, o mindfulness, pode ajudar a não nos deixar a chegar nesses estágios? Perfeito, ótimo. Eu acho que assim, hoje realmente a gente tem uma psicologia muito voltada para realmente remediar. Tá doente, né, psicologicamente. Eu até comparo o que eu falo assim, né, que hoje, em geral, as pessoas lidam com a procura para o psicólogo como se fosse um dentista, né, comparando com o dentista. Assim, na hora que o dente tá caindo de podre, você fala assim, não, mas né, imagina só que isso seria... Né? Como é que as pessoas lidam com o psicólogo? Quando o dente está caindo de ponto de cariado, você fala, mas será que eu vou no dentista? Né? Aí as pessoas ainda são assim com o psicólogo, mas será que eu ainda procuro um psicólogo ou será que eu resolvo sozinha? Imagina ensinar desde criança a escovar o dente. Então, se a gente ainda está numa fase que a gente ainda fica na dúvida se tem que procurar um psicólogo, quando a coisa já está feia, você imagina, então, a gente prevenir com que isso aconteça. Mas eu acho, a minha ideia muito de estudar a psicologia positiva é porque justamente elas têm, como ela trabalha com o saudável, com o que é saudável, ou seja, né, a gente entende as emoções positivas, a gente entende o efeito dessas emoções positivas sobre o nosso corpo, o que gera nas nossas relações, o que gera no nosso sistema imunológico, enfim. Então a gente trabalha com as emoções positivas, a gente pode tanto usar a psicologia positiva para consertar, né, um problema, como a gente pode fortalecer o bom e evitar que o ruim apareça. De novo, comparando, a gente já faz isso em várias outras áreas da saúde, né? A psicologia que está atrasada nesse ponto. Então, comparando de novo com o dentista, a gente vai, né? A gente leva uma criança de, sei lá, quando saiu o primeiro dentinho, a gente está passando flúor, né? Exatamente. A gente está passando flúor no dentinho da criança, ensinando a mãe a ensinar, né? Ensinando os dentistas, ensinando as mães a escovar a gengiva do bebê, né? Enfim. Então a gente não espera o dente ficar podre para procurar. A gente fala assim: olha, o que dá certo? Como é que eu cuido da parte saudável do meu dente? Como é que eu deixo meu dente saudável? Eu não quero só não ter cárie, cuidar da cárie. Eu quero deixar ele saudável para que eu não tenha cárie. Então, a ideia da psicologia positiva é essa. Eu posso tratar uma pessoa com um problema, mas se eu fortalecer a parte positiva dela, todos os sentimentos, eu garanto que ela esteja saudável, não só zerada. Eu garanto que ela esteja saudável emocionalmente. E aí eu tenho muito menos espaço
para que, né, os problemas aconteçam, tanto depressão, ansiedade, problema de relacionamento, entre mil outros, né? E aí, o interessante é que realmente nas outras áreas, a gente pensar, a nutrição é a mesma coisa. Eu não vou mais no nutricionista só quando eu estou diabética, com pressão alta, com, né, obesa. Eu não vou no nutricionista só nesses casos. Eu já vou no nutricionista para ele me ensinar o que é bom para mim. Como é que eu deixo meus filhos saudáveis? Porque eu entendo que se eu deixar os meus filhos saudáveis ou eu comer coisas saudáveis, a chance de eu adoecer é muito menor. Então, essa ideia da psicologia positiva em fortalecer o bom, né? A gente conserta o ruim e a gente aumenta o bom para que a gente previna espaço para o ruim. Bom, aonde que o Mindfulness entra nisso tudo? Mindfulness é uma técnica que não é só estudada pela psicologia positiva. O Mindfulness, ele entrou na psicologia já há uns bons anos, né? A primeira vez que eu entrei em contato com Mindfulness na psicologia já faz uns 10 anos. São várias linhas que usam, né, o Mindfulness, não só a psicologia positiva, mas a psicologia positiva usa muito. Hoje, Mindfulness eu uso para tudo que você possa imaginar mais um pouco, para todos os tipos de... Trabalho com Mindfulness, já vou explicar melhor o que é o Mindfulness. Trabalho Mindfulness para ansiedade, para depressão, para aumentar a gratidão, para aumentar para melhorar relacionamento, para melhorar a qualidade de vida, enfim. Eu uso Mindfulness para tudo. Tem sido uma área extremamente trabalhada aqui nos Estados Unidos e em todo o mundo. No Brasil também tem ganho bastante força nos últimos tempos, o que me deixa bem feliz. E ela traz imensos benefícios. Até separei aqui uma revistinha, né, com até uns... Aqui, ó, essa é uma revista da Time, que saiu há pouco tempo, e ele coloca aqui, Mindfulness, a nova ciência da saúde e da felicidade. Né? Então, aqui tem sido muito colocada. Eu tinha até separado uma coisinha aqui que eu não mostrei. Aqui só o corpo em estresse, ó, só uma matéria que saiu daqui. Isso aqui são todas as áreas que afetam o estresse, afetam no nosso corpo, né? O que eu tava falando antes ali. Tipo, várias áreas que... Só para ter um panorama geral. Mas o que é o Mindfulness? O Mindfulness, ele é um treino de atenção plena, né? Ele é um treino de atenção plena. Eu justamente aprender a controlar a minha atenção. A ter mais responsabilidade sobre isso, né? Sobre a minha atenção. É um treino de atenção plena. É um tipo de meditação. Existem vários tipos de meditação, mas a medicina e a psicologia se apropriaram muito do Mindfulness, que é um treino de atenção plena. Significa o quê? Eu estar consciente e vivenciando aquilo que eu estou vivendo, né? Porque, em geral... Quando a gente vai seguindo a vida, a gente vai entrando muitas coisas no piloto automático. Muitas das coisas da nossa vida, a gente vai entrando no piloto automático e a gente liga esse mundo paralelo. Vou dar um exemplo. Gente tomando banho, né? Então, quem toma banho pensando no banho? Né? Praticamente ninguém. Né? Porque às vezes, quando você pensa no banho, você fala, ai meu Deus, e agora? Será que eu lavei o cabelo, né? Será que eu já passei o shampoo? E meu Deus, passei shampoo, não passei, socorro, e agora? Melhor passar de novo. Não sei se eu passei shampoo, não. Ou seja, a gente entra tanto num piloto automático que a gente não vai percebendo mais as coisas do dia a dia. E a gente, em paralelo, tá naquele mundo lá, né? Tô tomando banho pensando, ai meu Deus, coronavírus, ai meu Deus do céu, socorro, o que vai acontecer? Ai, meus pais, ai, meu filho, ai, meu trabalho, ai, não sei o que lá. Só que a gente fica nesse molde, né, de ficar aqui nesse mundo paralelo praticamente o dia inteiro. E a gente vai perdendo essa consciência, de novo, a gente se perde nos pensamentos, que em geral são pensamentos, eles não estão acontecendo, e a gente perde a capacidade de viver o aqui e agora. O que é totalmente diferente dos animais, né? Então, assim, os animais, por isso que eu falo que é diferente, né? Os animais, eles só conseguem ficar no aqui e agora, né? Porque eles não têm essa questão da linguagem, eles vivem no momento presente. Então, eu até separei uma imagenzinha aqui, que eu uso muito nas palestras que eu dou para explicar sobre isso, né? Já vou... Olha aqui, separei aqui para ver. Vocês conseguem ver bem? Mindful or mindful, né? Isso, mindful or mindful, com né? L com dois. Isso, né? Mente cheia ou a gente está em mindful, né? E aqui, o que é legal dessa imagem? Porque a gente mostra ali o cachorro, as dois estão andando no parque, né? O homem e o cachorro. O homem lá andando no parque, pensando naquele monte de coisas, né? E problemas. E o cachorro andando no parque, olhando para o parque.
né? E a gente tem que pensar qual que é a sensação, qual que é o bem-estar desses dois seres que estão passando aqui, né? Enfim, a gente é, né, obviamente, esse ser aqui do parque. Agora, imagina quanto que a gente aumentaria de satisfação se a gente estivesse igual o cachorro, né? Uhum. Igual o cachorro. Até porque isso daqui eu falei, boa parte disso daqui não é pensamento estratégico, é lixo. É lixo. Isso daqui, 90% disso é lixo. Então, esse é o ponto. E o cachorro tá aqui aumentando a satisfação. O que a gente tem que aprender é justamente ser um pouco mais assim, né? É viver o momento presente. É a gente focar a nossa atenção. Então, ele é um treino de atenção plena. Isso significa o quê? Que eu vou estar numa situação, vivendo aquela situação. Eu falei, vivenciar o que estamos vivendo. É tomar um banho, tomando um banho. Eu falo que o dia que eu descobri o Mindfulness, eu descobri uma cachoeira na minha casa. O dia que eu tomei banho, tomando banho, né? Que eu parei para prestar atenção no banho, prestar atenção ali naquela água caindo nas minhas costas, e falava, nossa, parece que eu tenho uma cachoeira na minha casa, onde que tava que eu não sabia? Né? E aí você vai parando em vários momentos do seu dia e tentando focar a sua atenção no momento presente. Na hora que eu tô com meus filhos, na hora que eu tô comendo alguma coisa, na hora que eu tô olhando pro céu, na hora que eu tô vendo, sei lá, conversando com meu marido, na hora que eu tô ali, muito para quem tem ansiedade, fazendo um pouco da respiração, prestando um pouco da, né, atenção na nossa respiração. Isso diminui bastante a ansiedade. Então é um treino da gente. Né? A minha ideia sempre em trabalhar mindfulness é isso, a gente aumentar o positivo. Eu sempre explico eu falo que a nossa vida é como se fosse uma conta bancária, né? Enfim, a gente tem que manter a nossa vida, né? Assim como o banco, a gente tem que manter nosso saldo mais positivo do que negativo. Como que a gente faz isso? Diminuindo as saídas, ou seja, né? Como é que eu me desgasto menos emocionalmente, que é tudo isso que eu expliquei agora. Controlando nosso pensamento, controlando o que a gente tem acesso, etc e tal. E como que eu aumento o positivo? Porque não adianta só eu fechar a saída se não entra. Senão eu vou deprimir, vou ficar ansioso, etc e tal. Então eu tenho que criar estratégias para entrar. E muitas vezes essas estratégias elas são simples. O problema é que a gente não dá bola para essas coisas simples, né? Do mesmo jeito que eu expliquei que o nosso corpo é sensível ao que tem de ruim, né? Assim, ou seja, ele responde prontamente aos estímulos ruins, ao nosso pensamento, aquilo que a gente vê. Ele também responde lindamente a tudo de bom que a gente faz. E quando a gente consegue desligar um pouco, né, esse piloto automático, que esse mundo da fantasia aí, né, igual esse carinha aqui, né, quando a gente consegue desligar um pouco isso e a gente faz um pouco mais disso em várias situações do dia, a gente consegue elevar e muito o nosso bem-estar. Com coisas simples do dia a dia que estão lá, que a gente está vivenciando, que são de graça, ou seja, a gente não precisa grandes coisas. Por isso que o Mindfulness tem tudo a ver com gratidão, porque é exatamente o que eu ia te falar. É o que eu estava pensando aqui. Eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com gratidão. Sim, tudo a ver. É a sua especialidade, né? Isso. Eu comecei a te conhecer um pouco melhor. Falei, gente, que interessante. Eu conheço uma pessoa que é especialista em gratidão. Porque hoje tem até pessoas que falam, peguei ranço de ouvir a palavra gratidão, não aguento mais. Tudo agora se fala gratidão, gratidão, gratidão. Mas é porque talvez, né, tenha ido aí para um outro caminho. Mas é algo fundamental na nossa vida, a partir do momento que a gente é grata, né? Sem dúvida. O universo retorna isso pra gente, né? Sem dúvida, então, né? Conta pra gente assim, um pouco isso. Qual que é essa relação, que agora é um fechamento, né? Então, a gente falou da ansiedade, como a gente reconhece, como a gente ativa, como a gente ajuda os outros, como que a gente transforma esses pensamentos negativos em positivos através do mindfulness e outras técnicas. E agora veio, né? Isso. Um pouco da gratidão, né? Exatamente. Eu acho que o mindfulness, ele tem só uma perninha a mais que eu acho que é interessante eu explicar pra gente fechar, que é o que a gente estuda aqui muito sobre savoring, né? O que significa savoring? Savoring significa degustar. Esse é um termo técnico que a gente estuda aqui. Não tem tradução ainda técnica no português, mas o significado de savoring significa degustar. Então, o que eu posso? Lembra lá, pensando na conta bancária, ok?
eu tô numa fase que tá saindo, né? Tá saindo não só dinheiro de verdade, né? Mas tá saindo muito emocionalmente. Então, o que que eu preciso fazer? Ou se eu deixar sair loucamente, eu vou adoecer. Então, eu preciso diminuir a minha saída, ou seja, né, bloqueia aí, controla o pensamento, checa uma vez por dia as informações e aumenta a minha entrada. Eu aumento a minha entrada como? Estando mais focado no momento presente, vivendo ali o que eu estou vivendo naquele momento. Não é, gente, é um treino, não é fácil. Vocês vão perceber, mas eu não consigo ficar parada ali. É um treino, né? O mindfulness, ele envolve a gente justamente fazer o pensamento ele voltar, né? Na hora que eu tô pensando ali, tô tomando meu café e sentindo o meu café e olhando ali a textura, né? Ele vai vir. O coronavírus, meu pai, vai vir. Só que você fala, ok, agora eu estou tomando meu café. Dá licença, estou tomando meu café. E o savoring, ele significa degustar. Isso significa o mindfulness, ele é prestar atenção no momento, independente do que esteja acontecendo. Carol, eu aprendi, né? Só te interrompendo, mas eu aprendi na meditação que mudou bastante a minha vida, uma frase muito simples. Ela falava assim, a cabeça foi feita para pensar, o coração foi feito para bater, a perna foi feita para andar. Então não adianta a gente querer falar assim, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. Né? Porque o cérebro, a cabeça, ela foi feita para pensar, o coração foi feito para bater. Não adianta a gente ficar assim, coração não vai bater, não vai bater, não vai bater. Porque ele vai bater. Né? Exatamente. A cabeça vai continuar pensando. Agora, a partir do momento, como você está falando, você sai do seu corpo e você olha o que você está pensando, né? Você consegue controlar um pouco mais ele, é uma outra história. Porque a gente fica, né? Eu não sei meditar porque eu não sei parar de pensar. Exatamente. Não vai parar de pensar nunca. Né? Exatamente. A questão do, assim, o mindfulness, ele é um treino de atenção plena. Ninguém vai conseguir de primeira, acho que nem, sei lá, as pessoas mais prós em meditação vão conseguir fazer isso. Mas a ideia é que quando você perceber que você está deslocando o seu pensamento, né? Isso pode ser focado na respiração, nesses outros momentos, você gentilmente falar, ok, agora não, estou focada aqui. A gente pode fazer com música, etc. Música, isso é legal, né? Esse tempo de quarentena que a gente tá com mais tempo, monta aí um playlist legal que você gosta. A música tem um efeito maravilhoso no nosso cérebro. Tem muitos estudos que comparam até com o efeito de cocaína, né? De ouvir uma música, liga a música, entra na música, sente a música. E aí, voltando pro savoring, né? Que tem a ver com isso que eu tô falando, é a gente, de fato, ativar todos os nossos sentidos naquilo. É como se a gente pegasse uma emoção positiva, né? Uma hora que tá gostosa ali, prazerosa, e a gente conseguisse amplificar ela o máximo possível, né? Amplificar, porque na hora que eu consigo pegar aquela coisa que é desse tamanho, tô tomando um café, e eu consigo botar minha atenção, de novo, hoje a gente estuda muito mais uma questão de intensidade de momentos versus quantidade de momentos. Então, na hora que eu pego o meu cafezinho lá de todo dia, eu ativo meus sentidos e eu degusto o meu café, eu pego um momento que me geraria prazer desse tamanho e eu transformo ele nesse tamanho. Então, ok, né? Conta bancária, aquele cafezinho que me produziria praticamente nada no automático, ele consegue me produzir um saldo positivo num simples café. Então, a ideia do savoring, ela é maravilhosa porque ela consegue justamente amplificar isso. E aí tem tudo a ver com a questão da gratidão, porque quanto mais a gente consegue fazer isso, mais gratos nós somos. Dando um exemplo prático de savoring, né? A gente pode fazer isso com música. Meu, liga uma música aí, sei lá, fecha o olho, tipo, se tranca no quarto se você não quiser que ninguém veja aí. Meu, dança a música, curte a música, ouve o que tá rolando, deixa sua mente entrar naquela música e você sentir. Vai tomar um café, olha o cheiro do café, olha o gosto, olha a textura ali, né? Ou, enfim, a cara que aquele café tem, sente ele na sua boca, sente o que você tá fazendo. Eu faço um exercício. Obrigada, tô vendo gente falando tua mãe. Eu faço exercício todo dia com a minha filha, né? Eu sempre dou esse exemplo desse exercício, por quê? Porque ele não pode ser mais simples do que o exercício que eu faço com ela de savoring. Todo dia de manhã ela vai, né? Aquela rotina de acorda ela, vai lá, leva no banheiro, ela tem 6 anos, né? Mais velha, ponho ela ali pra fazer o xixizinho dela, sento no banheiro na frente dela, né? Ali sento no chão do banheiro, na frente, todo santo dia. Boto ela lá, né? Espero ela fazer o xixizinho dela, ok? Acabou, ela vem pro meu colo. Ela deita aqui no meu colo, né? Assim de lado, e eu fico 5 minutos degustando ela.
simplesmente degustando ela. O que eu penso pra mim mesma é como se eu quisesse nunca mais esquecer dela naquele dia. Nunca mais. Eu falo, eu quero gravar ela na minha memória pra sempre desse jeito. Porque na hora que eu penso isso, eu sei que eu tô ativando todos os meus sentidos. E aí eu vou pegar, colocar ela aqui no meu colo e eu vou olhar os cíliozinhos dela, a sobrancelha, a pele, tipo, o cabelo dela. Vou passar a mão no cabelo, vou sentir a textura, sentir ela, o peso dela no meu corpo ali. Vou olhar tudo, cada detalhezinho, o pescocinho, o corpinho, enfim. E eu vou degustar ela por 5 minutos sentada no chão do banheiro, depois de um xixi matinal. Nada mais simples que isso. E nisso, o meu bem-estar fica tão grande, né? Tão grande. E lá, positivo pro meu saldo, né? Vai sair durante o dia. Positivo, positivo, positivo. A conexão que eu tenho com ela fica tão grande. A sensação de bem-estar é tão maravilhosa que eu falo, ok, vamos lá. 5 minutos depois, vamos lá, corre, né? Vamos pro dia, etc e tal. Vai sair. Mas o que eu fiz? Eu fiz entrar, ao invés de só deixar sair. Então, isso me equilibra emocionalmente, com as coisas mais simples. É isso. O simples, gente, né? A ideia, a gente ficou muito tempo acreditando que pra gente ser feliz, a gente precisava de mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Hoje a gente entende que não, a gente tem muito, todo mundo tem muito. Só que o problema é que a gente não presta atenção nele. A gente, né, simplesmente ignora esse muito que a gente tem. Então, a gente consegue transformar o simples em extraordinário, né? A gente pega uma coisa que é mais simples do mundo e ela pode virar extraordinária, dependendo do quanto que eu presto atenção nela. Agora, voltando. Hoje eu tô ruim de responder pergunta, hein? Você tá me falando e eu me empolgo nas respostas. Ô, Carol, deixa eu te falar uma coisa, pode falar todo mundo também. A live, ela vai terminar em 3 minutos, tá? Eles simplesmente derrubam a gente, tá bom? Entendi. Então, eu acho que eu quero te agradecer antes de encerrar, senão depois eu fico mal pensando com você. Em nome do Eva, né? Obrigada. Muito te agradecer mesmo. Eu, por mim, converso com você todos os dias, de manhã, tarde e à noite. A gente fazer várias dessas, porque eu acho que é um tema super importante aqui pro nosso momento, né? E eu também quero agradecer se derrubarem todo mundo que está participando aqui com a gente. Obrigada, gente. A gente foi ligando e desligando os comentários, mas as perguntas, aproveitem agora que falta, né, 2 minutinhos para terminar. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Mas eu tô vendo várias pessoas aqui falando de gratidão, gente falando outra live, por favor. Adorei, meninas. Gente, eu sou suspeita. Obrigada, gente. Eu fico muito feliz. Amo esse assunto, né? E uma das coisas boas que o coronavírus trouxe para minha vida foi me aproximar da Carol, que a gente era de grupo de WhatsApp. Verdade. Mas que agora eu tive a oportunidade de conhecê-la melhor e torcendo para ela vir para o Brasil aqui rapidinho. Também, torcendo. Quem sabe a gente mas eu não estou ansiosa. Eu vou esperar essa decisão no tempo que for para ser tomada. Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada. Vi muita gente fazendo comentários lindos aí. Obrigada. Fico super feliz de ajudar um pouquinho. Acho que não só... eu acho que tem toda essa responsabilidade social minha mesmo de querer passar essa informação adiante, ajudar muita gente. Não quero que... O que eu puder fazer para contribuir aí para um mundo melhor, sem sombra de dúvidas. Queria agradecer muito por esse espaço, né, Deva? Espero que o próximo seja ao vivo. Não, antes vão ter lives, né? Mas que a gente faça mais pra frente ao vivo no Brasil, no espaço de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar naquele espaço lindo que vocês montaram. E olha, o seu pai tá te dando parabéns. O senhor Manuel Kerlakian está te dando parabéns, muito bom. Acho que esse é o melhor feedback, né? Coisas boas. Eu falo, a quarentena, gente, assim, ela é dura por um lado, mas a gente tem que fazer do limão uma limonada, né? Tem muita coisa boa que a gente pode tirar de proveito aí, assim, né? Aprender a desenvolver coisas que a gente não tinha. É o jeito que a gente vai lidar com isso. A gente não dá pra gente brigar com a quarentena, né? Ela está acontecendo, ela está acontecendo. Então, enfim, aí eu tenho essa responsabilidade de falar, ok, vou me afundar, ou eu vou aproveitar esse tempo que eu tô tendo aqui para fazer coisas que eu nunca tenho tempo de fazer.